Olá pessoal, vamos para mais um bate-papo sobre despertar. Tem muito assunto. Temos uma antena branca aqui. Processo do despertar, né? Processo, a gente tem que lembrar isso. Eu preciso lembrar. Há um início, um meio e um fim. Um processo. Não é algo que acontece. Não é mágico. A gente vai galgando passo a passo. Vida após vida. Logo que a pessoa desperta, né? Logo que ela atinge um ponto assim, onde a gente diz realmente ela está desperta. Porque principalmente, o principal indicativo desse ponto, a visão da realidade muda. A maneira como a gente olha as coisas se modifica. Então nós temos um impacto grande nisso. Porque, além de mudar, implica que a gente consegue ver as coisas. Antes a gente passa pelo mundo e não percebe. Nos chamam a atenção, a gente se dá conta, faz uma coisa ou outra. Mas, no geral, a gente passa. No momento que você está desperto, você percebe, você vê as coisas. E nesses momentos iniciais, ocorre um fato que é muito complicado enquanto não resolvemos isso, enquanto não entendemos isso. Por quê? A partir do momento que você vê as situações, e você está desperto, e você entende as situações, e você percebe a origem, o meio e o fim, os processos todos que envolvem aquela situação, a partir do momento que você sabe o resultado das ações, que você consegue ver no ambiente, ver nas pessoas, ver nas situações, aonde que elas vão sair, o que vai dar aquilo. Não é manipulação, que também está presente nesses momentos. Tem outro vídeo sobre isso. Na hora que a gente consegue perceber isso, a gente congela. A gente para. E também não é a não ação. Tem outro vídeo sobre a não ação, que também é muito mal compreendida, mas não é isso. A gente congela, a gente para, porque a gente começa a olhar para a gente mesmo, para dentro. E começamos a perceber as nossas ações e os resultados das nossas ações. E começamos a nos surpreender. Coisas que a gente fazia antes e não se percebia, a gente olha para aquele passado, às vezes recente, às vezes um pouco mais distante, e a gente percebe com uma clareza, com uma nitidez muito grande, que pequenas ações que nós tomamos aqui desencadearam tais coisas, tiveram um resultado que nem sempre foi agradável. Às vezes foi agradável. Precisamos olhar os dois lados. Importantíssimo. Importantíssimo. Mas, como a gente está despertando, a gente traz uma inércia negativa do sono. Porque no sono é muito mais fácil olhar a negatividade, olhar a tristeza, o sofrimento, do que olhar a alegria. Essas coisas nos incomodam muito, então chamam muita atenção. E aí você despertou e começou a olhar, e você começa a observar essas coisas ruins. E você começa a ver com muita clareza as pessoas fazendo essas coisas. Todo esse movimento de como se fossem peças de xadrez, né? Faz isso, a pessoa faz aquilo, eu faço isso, a pessoa faz aquilo, e te cai naquela situação. E você começa a ponderar que eu não quero cair naquela situação. Você começa a ter desejos, e vontades naturais, como todos, e como sempre teve, que você não quer ter esses desejos, essas vontades, porque você sabe no que vai dar aquele desejo, aquela vontade. Interessante isso. E dependendo de cada pessoa, é evidente, do ritmo de cada um, né, do momento de cada um, da cultura, uma série de fatores. Esse período pode se demorar muito, pode ser muito rápido, pode ser percebido ou não.
Mas em algum momento ele é percebido, porque a pessoa que despertou começa a notar essas coisas todas. E aí a gente pode ficar muito parado nessa questão. Vira quase como se fosse um certo prazer em olhar tudo e ver o resultado, olhar tudo e ver o resultado. E a gente começa a selecionar, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E a gente para nesse processo de olhar, sabendo que vai dar e não quer. Isso não quero, isso não quero. E aí acaba não se fazendo nada. A gente acaba se isolando, a gente acaba se aprisionando nesse processo, que é natural, é esperado que aconteça, mas que não deve se prolongar. Tem um pouco a ver com karma, né? Mas não aquele karma ação e reação, mas aquele karma um pouquinho melhor definido como ação e resultado. E você vê que você não quer mais aquilo. Você não quer mais entrar nesses jogos. Você não quer mais participar dessas brincadeiras que se tornam pesadas, que deixam cargas energéticas, físicas às vezes, emocionais, mentais, muito pesadas e muito persistentes. Você deixa de querer convencer o outro, porque convencer o outro gasta muita energia, traz responsabilidade, traz um monte de problema tentar convencer o outro. E aí todas as situações onde você precisa se impor um pouco, precisa de uma atitude um pouco mais impositiva, você acaba se retraindo, porque você sabe onde vai dar. Você sabe no que vai, né, resultar aquela ação. E muitas vezes isso se torna ruim também porque as pessoas se aproveitam de você. A partir do momento que as pessoas veem que você não é tão impositivo, não é tão determinado, não é tão egoísta, não é tão ganancioso, as pessoas tentam fazer isso com você. Recentemente eu passei por uma situação assim. Coisa muito simples. Na rua, aqui em Blumenau. Na hora que a pessoa viu que eu entendi um pouco da situação dela, a postura dessa pessoa mudou. E ela quis se impor por cima de mim, meio que me obrigando a comprar algo que eu não queria, porque ela viu que eu percebia que eu tinha uma certa sensibilidade, que eu estava tranquilo, né? Talvez até um pouco ingênuo, né? na avaliação dela. E eu percebi aquele movimento todo. E tive que me virar um pouquinho para lá e para cá, né, jogar minha cintura para não entrar no jogo da pessoa. Acabei não comprando. Poderia ter comprado o que ela estava me vendendo. Não quis. Porque ela achou que, esse é muito bobinho, eu vou, né, em vez de comprar um, ele vai comprar 5. Aí eu percebi esse tipo de coisa. E aí não entrei na jogada, né, não entrei nesse joguinho divertido que as pessoas têm. Então muitas vezes as pessoas, ao perceberem você assim, elas tentam forçar a barra, tentam exagerar. Isso ocorre em família, isso ocorre com os amigos, isso ocorre na empresa. Você está lá, né, e de repente vem um colega e toma o seu trabalho, apresenta como se fosse seu, quer colher os louros do que você fez, assume coisas que são suas e você pondera e não vale a pena entrar em conflito por isso. Só que aí a gente não entra em conflito, não entra em conflito a gente se prejudica. Que algumas pessoas vão explorar isso, com certeza. Por maldade ou não importa, vão fazer. Então esse momento que a pessoa que desperta passa de compreender as situações, de conseguir olhar as situações e ver o resultado, e muitas vezes comprovar o resultado, né? Porque realmente acontece. Você vê a pessoa fazendo isso, você sabe no que vai dar. Aí você acompanha. Deixa a pessoa acontecer. Você vê outro, e você vê que essa sua capacidade que você desenvolve com o despertar, você vê que isso se manifesta uma margem de erro mínima, uma possibilidade muito grande, e você já não quer fazer essas coisas. E aí você cai nessa
inatividade, né? Você congela realmente, porque praticamente todas as coisas que as pessoas fazem quando estão dormindo ou não estão tão despertas assim, tem essas suas consequências, né? E não são consequências agradáveis, são coisas que pegajosas, são coisas que se prolongam no tempo, a situação já acabou e a energia daquilo vai se, né, prolongando, se repetindo. A gente identifica esses padrões, a gente identifica os nossos padrões. Ah, no passado eu fiz isso, aconteceu aquilo. Agora eu consigo entender por que eu fiz, eu consigo entender por que a outra pessoa fez, eu consigo entender como é que isso resultou. E daqui a pouco tu vê aquele padrão se repetindo de novo. Você não quer agir da mesma forma, mas as pessoas querem que você continue agindo daquela forma antiga. E isso se torna muito frustrante, se torna muito desgastante para quem está desperto nesse momento. Porque a gente às vezes assume responsabilidades que não são nossas. A gente assume coisas que não têm relação com a gente. Mas é claro, você vê um filho agindo de uma maneira... Como é que a gente não vai ajudar? Você vê o esposo, a esposa, o companheiro, o parceiro, a parceira, agindo daquela maneira, você sabe o que vai dar. E como não ajudar, né? Como não participar daquele jogo? É complicado. É complicado. Isso precisa ser desenvolvido pela pessoa que despertou. A gente tem que entender esses processos todos e a gente tem que fazer escolhas. Às vezes não tem como você escapar de tudo. Não tem como. A menos que você vá para os Himalaias, a menos que você vá para uma caverna ou na montanha, que você se isole de todos. Mas se você continua vivendo aqui, com as suas funções, com as suas atividades, um mínimo de coisa você precisa fazer, você precisa participar. Alguns jogos você não vai ter escapatória. Então o aprendizado se torna como participar dos jogos sem se envolver tanto, sem criar tantos laços negativos, sem criar tanto conflito, sem criar tanta dificuldade e sem espalhar isso mais ainda. Como participar dos jogos sem estragar os jogos. Porque você começa a dar palpite, você começa a dar sugestão, você começa a atuar dentro daquele jogo para melhorar, para tentar fazê-lo funcionar melhor, né? Fluir melhor, e nem sempre isso é aceito. Nem sempre isso é aceito. E as pessoas brigam com você. Então é um aprendizado de quem despertou identificar essas situações todas. Saber que isso é normal e esperado que ocorra e começar um processo de aprendizado, de treino, para escolher adequadamente como participar desses jogos. Para a gente não ficar na inatividade, para a gente não ficar isolado, para a gente não ficar ilhado. Mas escolhendo com muita atenção onde nós entramos, como nós entramos e como nos comportamos. Essa é a questão de estar desperto. Você percebe, você vê a coisa. Mas isso não pode impedir você de atuar, de agir. Então, é um momento que afeta mais uns do que outros. Com mais intensidade, com menos intensidade. Dura mais, dura menos. Depende de como cada um de nós se envolve, né, com isso, tentando trazer responsabilidades, cargas e coisas que não são nossas. Vai depender de cada um. A diversão é de cada um, sempre, sempre. Então, observe-se, perceba o quanto disso você já tem, porque, é claro, isso não acontece só depois que você desperta. Isso pode acontecer um pouco antes, durante, depois continua acontecendo, né? Pode vir a ocorrer de tempos em tempos. Porque essa capacidade de olhar para as coisas, perceber esses movimentos, esses jogos emocionais, mentais, todos tão divertidos, para quem não está muito desperto, é natural para quem desperta. Mas não pode ser impeditivo, a menos que você queira ir para as cavernas. Você não participa de nada disso. Certo?
mas provavelmente você vai sair do corpo de noite e vai ter seus momentos também fora do corpo. Isso é interessante, eu já percebi algumas coisas assim, interessante. É bom ter lembrado. Porque eu já modifiquei algumas atitudes minhas, né, na vida intrafísica, contato com as pessoas, as situações que eu me envolvo e tudo mais, que eu já me vi repetindo isso fora do corpo. Muito interessante. Porque eu tinha projeções antes, onde eu agi de uma maneira. E eu estou tendo projeções agora que eu estou agindo de outra maneira, muito em consonância com o momento que eu estou agora. Muito interessante esse aprendizado que você leva, não só para a vidinha aqui no planeta, né? Jornada do corpo físico, mas também para fora do corpo, quando você tem uma projeção da consciência, quando você sai do corpo. Você começa lá também a agir da mesma forma que aqui. É porque é um indicativo de que algo já sedimentou em você, algo já está mais tranquilo em você, está se tornando um novo padrão de atuação, de funcionamento. É enriquecedor esse momento, a gente se sente, né, feliz com isso, porque percebe essa mudança. Muito interessante. Observe-se mais. Veja o quanto você já tem dessa sensação, dessa vontade de não se envolver, porque sabe no que vai dar. O quanto você está se limitando por isso, porque algumas coisas a gente precisa continuar fazendo. O quanto você está se jogando demais nisso, invadindo o espaço do outro, invadindo a liberdade do outro. O quanto você se daria desculpa para fazer ou não fazer isso. É preciso entender esse processo. Vai ajudar o seu despertar, com toda certeza. Gratidão.